Essa história de Ruth, do livro de Ruth todo, eu sempre convido os irmãos a lerem, é um livro pequeno, apenas 4 versículos, e é uma história que é lida até os dias de hoje entre o povo judeu. Pelo menos uma vez por ano, essa história é lembrada e é relida. E o que sucedeu, como lemos aqui no texto, é um homem chamado Elimeleque, por conta da fome, ele saiu de Belém e foi para Moabe. Moabe dista 80 quilômetros de distância entre Moabe e Belém, apenas 80 quilômetros, mas ele fugiu da fome com sua família. E Boaz, que estava, e ali quando estavam juntos com sua família, este homem se preocupou com a fome, este homem se preocupou com a família e quis socorrer a sua família fugindo da cidade de Belém. O livro de Esdras foi quem editoriou essa história na lei do Senhor. Porém, Esdras, ele se preocupava porque eles contavam a história, mas não se preocupava com os valores cotidianos, os valores que esta história, que a lei de Deus, que a Torá de Deus trazia. E isso a gente vê no livro de Ruth, onde os valores da lei eram vividos nesta história que a gente está discorrendo aqui. Então, o povo não se preocupava em viver o dia a dia e usar a lei com valores como as carências básicas, como o amor, como a benevolência, como exercer a bondade. Tudo isso está inserido nesta história aqui de Ruth. Essa é uma história onde eles estão destacando também os valores da família, onde um homem se preocupa com a sua família e sai de uma cidade querendo a provisão desta cidade. E infelizmente a história conta que eles faleceram aqui, não diz porquê, mas você estudando o livro, subentende que foram com enfermidades. Os 3 morreram, primeiro morreu o pai, depois morreu os 2 filhos, e aquelas 3 mulheres ficaram desamparadas. E por conta disso, Noemi despede a sua família, as suas noras, e fala: pode seguir o caminho de vocês, segue adiante aquilo que vocês têm para fazer, porque eu não tenho mais filhos, e nem que eu gere filhos, eles se casarão com vocês. Acorda, não vai dar tempo mais. Então, segue adiante aquilo que você poderá fazer, porque não tem jeito mais, deixa eu seguir a minha vida. E aí Noemi, o texto que nós lemos aqui, quando Noemi é confrontada por uma das suas noras, por Ruth, que significa amiga e companheira, e Ruth insiste: não, eu vou ficar com você, não me faça voltar não. E aqui Ruth faz essa declaração, abrindo mão do seu Deus, abrindo mão da sua nacionalidade, inclusive. E no capítulo 2, contando um pouco da história, Ruth, ela encontra um campo, e é interessante que ali ela pede para respigar, não é? No campo de um homem, porque havia uma lei lá em Deuteronômio 25, onde quando havia a colheita das espigas, propositadamente, algumas espigas ficavam no chão, e era para os pobres e as viúvas recolherem aquelas espigas e viverem daquilo. Era uma das provisões que estava também dentro da lei. E Ruth já teve essa reação, ela teve a atitude de sair com a sua nora e já foi pensando num plano prático: não vou cruzar os braços, vamos junto, mas aqui já tenho o que eu fazer, deixa eu estar seguindo dessa forma. E nesse campo entra o outro personagem da história, bem destacado, que é o Boaz. O campo que ela estava colhendo era um campo de Boaz. Isso já está indo lá para o capítulo 3, quando Ruth instrui a vida de Noemi sobre o lugar que ela estava. E Noemi chega e fala: espera um pouquinho, nós temos uma informação de que há um parente remidor, alguém que pode se casar com umas cunhadas. Isso também era outra lei que havia, está lá no livro de Levítico e de Deuteronômio, que é a lei do levirato, que significa o cunhado. Então, um dos parentes, que era chamado parente remidor, casaria para preservar a linhagem e para conservar as propriedades. Muito interessante essas colocações. E nesse campo onde Ruth estava colhendo, havia um lugar chamado Choça, que era o lugar de repouso dos trabalhadores. E nesse lugar de repouso, Boaz permitiu que Ruth estivesse ali. Ela vai colher muitas espigas, então deixe que ela descanse ali.
E num dos textos aqui, do capítulo 2 e o capítulo 3, ele pergunta, mas quem é esta mulher? Mas quem é esta pessoa? Eu não sei se você já chegou num ambiente, alguém falou, mas quem é essa figura que está chegando aí? Né? Eu lembro que quando eu comecei a primeira turma de treinamento missionário, um dos rapazes, né, estavam juntos lá, morando com a equipe, e ele falou assim, puxa, eu estava tão curiosa, quem é, né, a Tânia, né? E é você, né? Eu falei, eu mesmo, assim mesmo. Né? Então, às vezes você olha, mas quem é essa pessoa? Ah, quem é? Você já fica por trás, depois você descobre que é uma pessoa tão comum quanto você. E uma pessoa que realiza coisas como você, e uma pessoa que também está inclusa no plano remidor de Deus. Estamos juntos até aqui? Enfim, a história segue quando Ruth é instruída por Noemi com esse parente remidor, e depois Boaz, ele chega junto com outro parente, porque ele não seria a pessoa diretamente para casar com Ruth, e ele chegou naquele homem que seria o homem, contou uma história e falou, olha, é o seguinte, para você casar com a Ruth, para preservar a linhagem, você também tem que abrir mão das suas propriedades e está assumindo a propriedade de Elimeleque. E este remidor não quis, ele falou, não quero pagar esse preço, e ali houve uma aliança entre este remidor e Boaz, e sendo que depois disso, depois na presença de testemunhas, Boaz então assumiu o casamento com Ruth, e depois eles tiveram um filho chamado Obed. Esse resumidamente a história de Ruth. E o que lições, o que nós podemos aprender dentro desta história? Irmãos, destacando esses 3 personagens dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida, a primeira coisa que Deus trata muito claramente é que as leis que são instituídas são leis para nos proteger. Nós vivemos, já levantamos um clamor pelo nosso país, que esse clamor não fique apenas aqui, mas que nós conheçamos a lei de Deus que vem para nos proteger, e sigamos a lei do Senhor, amém ou não amém? Porque a cada dia, valores estão se levantando para contradizer a palavra de Deus, para contradizer os aprendizados que nós temos aqui, todos os domingos, ou em células, ou na escola que estudamos, escola de líderes, escola de discípulos. Então eu quero te dizer uma coisa, preserve no teu coração a lei de Deus, porque ela vai te proteger, a lei de Deus vai te direcionar, e a lei de Deus vai te conduzir a um caminho de eternidade com Deus. Amém ou não amém? Aqui nós vemos nesta história a vida de Noemi, numa posição em que ela se encontra, e o nome Noemi significa agradável, alguém que é agradável, alguém que você tem prazer de estar junto, não é? Eu sempre brinco que às vezes a gente encontra pessoas que têm a função de repelente, né? Quando a pessoa está naquele ambiente, você quer estar bem longe dela. Então não seja um cristão repelente, em nome de Jesus, amém? Não era o caso de Noemi. Noemi, o seu significado era agradável. Noemi saiu da sua terra, saiu de onde ela estava, e ela decidiu voltar a Belém. Apenas quando ela chegou em Belém, ela já se apresentou. Não me chame mais Noemi, me chame Mara, amarga. Mara significa amarga ou amargura, porquanto Deus fez tudo isso comigo. E, queridos, ela assumiu a responsabilidade da sua dor. Ela assumiu a sua perda. Quando nós temos, quando nós conseguimos identificar uma perda? Uma perda é aquilo que não há mais restituição. Como no caso de morte, muitas pessoas, às vezes, por conta de acidente de trabalho, às vezes perde um membro do corpo, e depois, ainda que coloque algo mecânico, não é mais como natural, não vai nascer novamente. Foi uma perda. E lidar com a perda requer uma posição em Deus, uma posição no Senhor. O que eu aprendo com essa figura de Noemi? Ela assumiu a sua dor, mas a dor de Noemi não a paralisou.
não a deixou parada. Por quê? Ela já tomou uma iniciativa, vou voltar para Belém. Ela não impediu que a sua nora Ruth fosse com ela. Outra qualidade de Noemi, ela respeitou a decisão de ambas das suas noras. Ela ouviu e deu essa liberdade à sua nora. Então, Ruth veio com ela. Interessante que Ruth, como mais nova, e nós queremos ressaltar isso, que muitas vezes nós não queremos aprender com aqueles que têm mais experiência de vida, e até na vida cristã, e esta é uma lição de que Ruth aprendeu com Noemi. Porque o fato de Noemi tomar atitude, ter atitudes corretas, apesar da dor, já levou Noemi a ter a atitude de chegar e arregaçar as mangas e, espera um pouquinho, vamos trabalhar, porque senão a gente vai passar fome aqui, e aqui tem comida, vamos colher. Aliás, um parênteses, né, a gente vê muita sustentabilidade aí já no livro de Ruth, onde as espigas que estavam no chão já eram reaproveitadas, ela tinha um propósito. Então, a gente tem como aprender na palavra de Deus. E aqui está Noemi respeitando a sua nora, Noemi estando ali, junto com Ruth, nessa sequência, e há quantas vezes na nossa vida que nós não respeitamos, não é, as decisões. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos que a amargura, não é? Talvez hoje, Dia Internacional da Mulher, vou até entregar a mulherada. Mas tem muito homem amargo também, né, mulherada? Não é só a gente, não. Tem muitas pessoas, às vezes, estão apertadas, amarguradas, e ficam paralisadas. Meu irmão, o que eu quero te dizer nesta manhã, neste culto missionário, muitas vezes a amargura do dia a dia impede as tuas orações, as tuas intercessões. Você só lembra que nós temos missionários quando chega aqui no culto. Hoje é culto de missão, a bandeira está lá na frente. A gente já dá uma bandeira para você, quando você pisar aqui, lembrar. Eu tenho um desafio de orar diariamente por cada um dos missionários, e é algo que já há anos eu sempre persigo isso na minha vida. E não é fácil, não pensa que eu esqueço também. E muitas vezes é esquecimento por conta de dor, de perdas, de amargura. Então, queridos, lembre-se que Noemi não ficou paralisada. Ela assumiu o estado da sua alma, porém isso não a paralisou. Então, quem está mais próximo também de você, vai assistir isso e vai ter uma iniciativa e uma atitude correta, tanto quanto a sua. Irmãos, nós sempre influenciamos pessoas, e as que estão mais perto estão sempre nos assistindo. O livro de Hebreus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quando você menos pensa, você está sendo vista. Eu estava na feira com a minha mãe um sábado atrás, e aí eu estou lá vendo as laranjas, as coisas, né? E uma senhora passou e ficou assim, quase fez assim nas laranjas. Eu falei, meu Deus, acho que essa mulher quer me cumprimentar. Bom dia. Bom dia, conheço a senhora. Eu falei, prazer, bom dia. A senhora não é lá da Peniel? Eu falei, sou. E ela tem visto, né, e assistido os nossos programas e também. E eu fico assim, a gente tem que ter um comportamento. Já pensou se eu estivesse lá com aquele feirante? Para de gritar, já foi na feira? Olha a laranja. Tem hora que o ouvido fica assim, não é? Você não sabe o que falar, né? Se eu estivesse sendo indelicada com alguém, estava sendo assistida, alguém estava me olhando. Alguém está olhando as tuas atitudes e vão copiá-las. Aleluia. Já sabe a frase do Humberto, né? Obrigada pelos glória a Deus, aleluia, pelos aleluias, que vão copiar você. Então, outra atitude corretíssima de Noemi. Já falei da lei do Senhor. Ela conhecia a lei e instruiu Ruth exatamente sobre os termos da lei de Deus. O que acontecia, Boaz, ou as pessoas que tinham as suas plantações, eles dormiam para guardar o vinho, acho que as uvas ou os trigos. Eu creio que naquele tempo já tinha quem roubava as coisas também. E aí, Boaz iria se deitar, e Noemi sabia disso, e falou, olha, é festa, porque nós estamos na colheita, coloca a sua melhor roupa, que Boaz, ele vai dormir, e você pegue aquela manta, e descubra os seus pés, porque quando ele acordar, ele vai ver que você está lá, e ele vai poder ser o nosso parente remidor. Ela sabia tudo, e Ruth fez exatamente isso.
Exatamente isso foi o que Ruth fez. E na sequência foi quando Boaz acrescentou ainda, pegou o manto ali, encheu de espigas, colocou sobre as costas de Ruth, e olha a atitude sábia de um homem. Ele preservou, o texto fala no capítulo 4, que ele não a conheceu. O que é isso, biblicamente? Não teve relação com ela, não houve nada sexualmente. Ele preservou a moral de Ruth. Ele pegou aquele manto, encheu de espigas, encheu de cevada, colocou sobre as costas de Ruth. Eu creio que ele falou, bom, deixa eu proteger essa mulher, deixa todo mundo assistir, que você veio aqui para colher também alguma coisa, e segue adiante. Queridos, quanto temos preservado moralmente a vida de outra pessoa? Quanto temos que nos guardar de entrar em comentários quando as pessoas chegam para falar de um outro, ou de um missionário, ou de um vizinho? Temos muito que aprender com essa lição. Boaz foi esta pessoa. Ele também conhecia a lei, e ele fez esse resguardo na vida de Ruth. Outra situação que aconteceu com Noemi, que nós aprendemos também com Noemi. Ela, quando chegou, que ela se identificou com a Marga, ela provocou um alvoroço na cidade, né? Já viu, né? Quando alguém fica viúvo. Então, não aqui, viu, gente? Isso não acontece, glória a Deus. Mas aí chegou no meio da mulherada, olha aí, se cuida, porque está chegando duas bonitonas aí no pedaço, cuidado, fica esperto, são viúvas, fica esperto, não é? E alvoroçou a mulherada. A mulherada começou, né, a falar ali das duas. E ela foi muito sábia quando ela falou, olha, minha alma está amargurada, nem me chama de agradável, viu? Não vou ser chamada agradável, pode me chamar de amarga. Ela teve a sensibilidade para não criar inimizade ali. E na vida de Ruth, é um personagem que também a gente destaca aqui, um dos personagens principais deste livro. Ruth simplesmente exerceu bondade. Sabe como? Este versículo que nós lemos, que eu creio que foi lido aqui na abertura do culto, ele está inserida a palavra excede, que é a palavra bondade, expressa através de um compromisso ou de uma aliança leal dentro de um relacionamento. Foi isso que Ruth fez. Ela expressou a bondade, e esta bondade vinha de Deus sobre a sua vida. E Ruth expressou isso quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, não me faças voltar. Há um compromisso leal. Meus queridos, nós precisamos de compromisso leal. Este livro, o destaque dele todo é relacionamento. Se nós olharmos, ele está inserido relacionamento. Um homem que sai com a sua família, pensando na provisão, para preservar a sua família, e ele acaba morrendo lá. A mulher toma uma posição correta, apesar de tudo que ela viveu, e ali está a sua nora, fazendo um compromisso de lealdade, juntamente com ela, para que haja uma resposta, e isso nós precisamos nos nossos dias. Nós precisamos não só em missões, mas como eu falei inicialmente, verdades na lei de Deus para ser vivida no nosso dia a dia. Verdades na lei de Deus para serem desenvolvidas no nosso dia a dia. Lealdade implica você ter uma palavra só. Lealdade quando alguém chegar e perguntar, escuta, foi isso que falaram para você? Foi. Ah, não, eu não lembro. Não lembra? Então, vai aí mexer no tico-teco para ver se ele funciona. Lealdade nos teus documentos, lealdade na tua vida pessoal, lealdade para com a pessoa que você está ao lado, lealdade para com a sua família. Isto é excede de Deus, isto é bondade de Deus expressa dentro de um relacionamento. Ela abriu mão da sua nacionalidade, ela abriu mão também da sua própria religião. Então, quando nós entramos num compromisso leal, e não há compromisso leal com o homem sem você desenvolver um compromisso leal com Deus. Nosso relacionamento com Deus, é Ele que vai determinar o nosso relacionamento com o nosso próximo.
O que foi que o Senhor resumiu, o Senhor Jesus, nos 10 mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você se olha? Como amargo ou como agradável? Porque o olho que você tem para você, o olhar que você tem para você, você vai ter para o próximo. Agora, se sobre nós há um compromisso leal de Deus, se sobre nós há este amor do Senhor, esta bondade de Deus dentro disso, nós vamos conseguir olhar para nós na ótica de Deus, que Ele nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, para o esplendor da sua glória, como está em Efésios capítulo 1. Ele nos criou desta forma. Então, se Deus me criou desta forma, eu posso ser leal com o meu irmão, eu posso ter olhos para olhar para os meus irmãos e ver que há potencial, e ver que há amor de Deus para com eles, seja ele como for, meus queridos. Eu sempre brinco, né, na linhagem sanguínea, na corrente sanguínea, nós não temos como escolher os nossos irmãos, amém? Você está em Jesus, amém? Tem jeito, ó, sou tua irmã, aceita aí, desculpa. Tem que me aguentar. Vamos andar juntos, em nome de Jesus. E por fim aqui, Boaz, o destaque que eu tenho da vida de Boaz, já falei que ele protegeu a memória, a moral de Ruth. Boaz se posicionou como parente remidor, negociou isto e veio a se casar com Ruth no decorrer do capítulo 4. Mas as coisas que marcaram na minha vida, a vida de Boaz. Quando Ruth está colhendo as espigas, há um texto na Bíblia que diz que ele intencionalmente deixou mais espigas ali para que ela colhesse. Queridos, nós podemos abençoar as pessoas intencionalmente. Qual tem sido a nossa intenção verdadeira, genuína, de estar na casa do Senhor? Não sou eu que vou fazer um momento de oferta, mas isso aqui é provisão, queridos. Quantos de nós, intencionalmente, decidimos abençoar? Tânia, mas você não está vendo como é que está a situação? Como é que pode? Queridos, minha frase é: nós estamos em Cristo, não estamos em crise. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a situação aos nossos olhos, ela está desesperadora sim. Mas nós temos duas atitudes. Ou nós entramos no desespero, ou nós ficamos lá calculando e recalculando, ou nós tomamos a atitude correta. Ou a amargura de que teu salário esse mês não deu para fazer a mesma compra que você fazia anteriormente, ou você fica amargurado e paralisado, ou você levanta a tua cabeça, crê no Deus da provisão e continua abençoando intencionalmente, porque Deus continua sendo Deus. Seu trono é inabalável. Aleluia! Glória a Jesus, o seu trono é inabalável. E aí entra a minha parte também, que é de missões. Ele abençoou intencionalmente uma estrangeira. Sabe, queridos, fazer missões tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é o que nós fazemos com o Ministério Peniel, é bíblico, queridos. Não é algo que surgiu assim, ai, mas que coisa, né? Não, é algo que nós temos direção na palavra de Deus. Jesus morreu por todos, e todos precisam conhecer essa verdade. Quem Deus vai levantar, é Ele que levanta, amém? Então Boaz, ele abençoou intencionalmente a vida de Ruth. E na sequência ele se casa, como eu já falei aqui, e nasce Obed. Obed significa servo. Obed entrou na linhagem, na genealogia de Jesus. Se você ler ali no capítulo 1 de Mateus, ali está. E eu quero terminar, queridos, meditando com você, declarando o que Noemi declarou: ainda há esperança. Não acabou, porque há um remidor, há um resgatador. O nosso resgatador é Jesus. Ele é o nosso resgatador. Ele está presente aqui.
Então, tenha na nossa vida princípios com a palavra de Deus e volte a ter atitudes corretas. Eu quero concluir com o livro de Jeremias. Gostaria de ler um versículo com você em Jeremias, capítulo 31. E se você ler essa história, quando há o casamento de Boaz com Ruth, as mesmas mulheres que ficaram apavoradas com a chegada de Noemi, exaltam Noemi e exaltam Ruth. E esse texto de Jeremias é um desafio para as nossas vidas. Versículo 21, que diz assim: sinalizem a saída e o caminho de volta para casa. Algumas traduções diz: põe marcos, finca postes, para que te guiem. Presta atenção na vereda e no caminho por onde passares, e retorna para casa. Queridos, a saída para Noemi foi voltar para casa. Outros foram abençoados. Lá estava o parente remidor, lá estava a provisão, lá estava a resposta, e lá estava alguém que nasceu, que entrou na linhagem de Jesus, nosso remidor. Eu quero dizer para você neste culto de missões, a saída é voltar para casa. É assim que diz na Bíblia a mensagem. A saída é voltar à origem. A origem, a prática da palavra de Deus, a origem de quando você começou com muito pique, talvez hoje a amargura ou a tristeza, alguma coisa tenha te paralisado. A saída é a volta aos princípios, a volta à palavra de Deus. Volta para casa. A casa pode representar até a generosidade na contribuição que você talvez tenha deixado de fazer, a evangelização que talvez você tenha deixado de fazer, a preservação do relacionamento familiar que talvez você não tenha dado uma sequência, tenha sido omisso dentro de casa ou omissa. É tempo de voltar. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar a Deus. Aleluia. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Melhor dizendo, já estamos na presença do Senhor, amém? Ele está aqui. Expresse-se a Deus da forma que você puder. E hoje nós temos ainda vídeo de missões, e eu quero falar para você ter uma atitude rápida. Deus falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós queremos clamar a Deus por sua vida. E convido, se há pessoas aqui, que você já sabe que é tempo de voltar para casa. Eu sempre faço esse apelo, queridos. Volta para casa. Queremos te conhecer, orar com você, clamar a Deus junto com você. Seja o que for que te paralisou, volta para casa. Talvez num chamado de Deus, você que está servindo aqui, você que tem vindo em todos os cultos, mas o teu coração está indiferente, você não sabe o que aconteceu. Vem aqui, nós queremos clamar a Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Você sabe o que Deus está te pedindo para ser dedicado nesta manhã. Aleluia, glória a Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver.
queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Gostaria de pedir aos pastores aqui presentes que viessem orar com os irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, que as tuas pernas estiverem paralisadas no lugar, saia. Há um remidor neste lugar. Há alguém que veio para te remir, para te salvar, para te tirar dos laços que você tem estado amarrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. De mensurável valor, quem pode expressar o quanto és digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus, Senhor, nós declaramos neste lugar, Senhor, o Teu poder, Senhor. Nós sabemos que estamos, Deus, em Ti, que o Senhor é o nosso remidor. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa essas vidas, cada um que sairá deste lugar nesta manhã, que saiam, Senhor, tocados e decididos a tomar atitudes, apesar do que vem, apesar do que estão sofrendo. Olha, Senhor, os corações que entraram angustiados neste lugar, porque o Teu alvo, o Teu propósito na nossa vida é que esta mensagem prossiga a gerações e gerações. Senhor, no nome de Jesus, desata, desamarra as emoções, a saúde, a vida financeira, em nome de Jesus. Levanta-te, Deus, a favor do Teu povo, em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus.